Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica, este lugar especial em que nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de nos encontrar e falar de variados temas diferentes. Na última Escola Bíblica introduzimos este novo tema, o tema sobre a união, a importância da união e de tudo aquilo que ela traz consigo, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros, na nossa relação como cristãos. E vamos continuar a debater este tema porque ele é muito interessante. Contamos com a presença do pastor João Catarina. Obrigada, João, por estares aqui no nosso meio. Olá, Rita. Continuamos a sentir a alegria de estar aqui a partilhar a palavra do Senhor. E porque queremos partilhar a palavra do Senhor, não vamos demorar mais tempo. Vamos já abrir a nossa Escola Bíblica, como sempre, com o nosso sumário. João, qual é o sumário de hoje? A tendência humana de fazer o que parece correto, baseado no juízo pessoal, leva frequentemente a problemas que criam desarmonia e desunião. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, vamos ver o que ela nos fala sobre este tema. Vamos fazê-lo através do livro de Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, o versículo aqui mostra-nos no sentido ao contrário daquilo que nos apresentaste no nosso sumário. Explica-nos. Há um clima de desunião entre personagens bíblicos que nos vai ensinar e nos vai explicar este mesmo tema que nós aqui acabamos de apresentar, a importância dos pensamentos pessoais. Podes, por favor, explicar-nos as consequências e a causa, principalmente a causa desta grande desunião que aparece aqui? Muito bem. Rita, vamos tentar resumir aqui as causas, mas sobretudo resumi-la numa única causa principal e responsável por toda a desarmonia e desentendimentos e discórdia que existem não só nos personagens bíblicos, mas também nas nossas próprias vidas. Mas para isso eu vou recorrer à Bíblia. Portanto, nós vamos ler em Juízes capítulo 20 e no versículo 16. Então qual é a reação que apresentei? Muito bem, diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Gostei da tua reação porque... Explica-nos lá o que é que isto tem a ver. Eu estava à espera dessa reação porque realmente estamos a falar de causas que estão por detrás de toda a desunião que existe e que nós assistimos, e eu venho com um versículo que aparentemente fala de fundas, de pontaria e de cabelos. Qual é a relação que existe? Total. Porquê? Porque, na verdade, nós encontramos aqui o fundamento, a base e a primeira causa, diria a causa número 1, que está por detrás de tudo isto. Porquê? Se nós repararmos no versículo bíblico, enfim, agora sim contextualizar, porque não temos tempo para isso, nós temos aqui homens, e até um valor, vamos dizer, avolumado, portanto, muitos homens que, de alguma forma, têm uma pontaria bastante afinada. Diz o texto bíblico que eles têm uma funda na mão e que, a uma certa distância, eles lançam uma pedra com essa funda e eles são a pontaria é tão afinada que eles conseguem acertar num fio de cabelo. Na verdade, não diz acertar, diz que eles não erravam. Não erravam. Ora, o que é que isto tem a ver, então, com as causas? Tem tudo a ver, porque a palavra errar aqui, ela vai ser encontrada ao longo de todo o Antigo Testamento. Porquê? Okay. A palavra errar no hebraico, errar, é a mesma palavra para pecar. Ou seja, na verdade, errar é pecar. O que é que isto quer dizer? Significa isto, que o pecado, o único verdadeiro pecado que nós podemos definir como pecado é errar o alvo. Vamos supor que eu estou a avançar na direção de Cristo e quando me estou a aproximar de Cristo, estou praticamente com Cristo, eu decido contornar e passo ao lado. Ou seja, eu erro Cristo, eu falho Cristo na minha vida. Isto é definido como o verdadeiro pecado. O resto, Rita, são consequências do pecado. Exatamente. Por isso é que eu gosto de provocar às vezes e dizer que matar não é pecado, mentir não é pecado, adulterar não é pecado. Porquê? Porque o grande pecado é o pecado. Exatamente. O pecado, claro que os outros são pecados, entendemos, mas são pecados. São consequência de eu não estar ligado, de eu interromper a minha ligação com Cristo. Exatamente. Okay? Quando cortamos aquela ligação que nos une, que nos faz manter firmes em Cristo, então como consequência nós pecamos. Exatamente, é isso mesmo, perfeito. Muito bem. O resto são consequências, mas atenção, Rita, há algo que ainda é importante dizer. Consequências que se tornam causas em si mesmas depois da desunião também. Portanto, como são consequências,
Mas elas em si depois vão se tornar causas e vão contribuir, inclusive, para mais desarmonia e mais desunião. Mostra-me isso na Bíblia. Muito bem, Rita, claro que podemos ver isso na Bíblia. Aliás, toda a Bíblia apresenta vários, infelizmente, cenários de vida onde conseguimos perceber e identificar essa realidade. Agora, vamos então aos Juízes novamente, mas neste caso a capítulo 2. E no capítulo 2 de Juízes nós vamos ler apenas o versículo 11. Vamos encontrar essa realidade, de alguma forma, capítulo 2 de Juízes, no versículo 11, é-nos dito assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram os Balaíns. Ou seja, neste contexto e neste momento aqui, nós estamos a ver a consequência natural deles se terem desligado de Deus. Ou seja, das duas uma. Ou eu caminho com Deus, acerto o alvo, estou com Deus, com Cristo na minha vida, e então eu acerto também nas escolhas que eu faço, isso vai-se, de alguma forma, refletir também nas relações que temos, na forma como eu me vou relacionar com Deus, mas, sobretudo, na forma como eu vou viver com os outros. Exatamente, gerir os meus relacionamentos com aqueles que estão à minha volta. Claro. Ou eu acerto, e então eu dirijo a minha vida de acordo com as coordenadas que Deus me dá, ou então eu erro o alvo, ou seja, eu não estou com Deus, e aí já não é Deus que está a dirigir a minha vida. No fundo, eu estou, de alguma forma, a fazer de acordo com a minha forma de pensar, de como eu quero e como eu penso ser melhor, à minha maneira. Ora, isto é um problema, Rita. Portanto, então, repara, quando nós falávamos há pouquinho que isto é uma consequência direta de nós não estarmos com Deus. Portanto, a causa número 1 continua lá atrás, aquela que já falamos. Mas isto agora vai se tornar uma causa também de desunião. Isto porquê? Repara, o apóstolo Paulo diz assim, a maior punição que Deus pode dar ao homem, está em Romanos, é deixar o homem entregue a si mesmo. Porquê? Porque o homem sem Deus falha o alvo. Completamente. O apóstolo Paulo está a explicar que, de alguma forma, a pior coisa que Deus pode fazer connosco é deixar-nos entregues a nós próprios, porque falhamos o alvo. E qual alvo? Agora, repara, já falamos de Cristo, mas a partir de Cristo começamos a falhar tudo o resto. Falha a base e a pirâmide vem abaixo completamente. Sabemos que, quando o apóstolo Paulo diz isso, de alguma forma ele está a dizer o quê? Todos nós devemos viver para alguma coisa. Alguma coisa, Rita, vai cativar a tua mente, a tua imaginação. Aquilo que ele está a dizer é, se não for por intermédio da intervenção direta de Deus, aquilo que de alguma forma vai captar a tua atenção nunca será Deus. Ou seja, nós vamos colocar qualquer outra coisa que não Deus no seu lugar. Ora, o que é que isto vai fazer? Tudo. Primeiro, vai-me dar uma visão distorcida de Deus, e uma visão distorcida de Deus vai produzir um relacionamento distorcido com Deus. Exato. E um relacionamento distorcido com Deus vai produzir um relacionamento distorcido com toda a gente e connosco mesmo. É um ciclo vicioso. Na verdade, quando nós abrimos o livro dos Juízes, nós vemos que há um comportamento padrão. Exato. Aqui. Quando nós olhamos para aqui, nós percebemos que, não temos tempo agora, mas todo o livro dos Juízes, nós vemos aqui o quê? Deus, por um lado... A puxar pelos homens. Muito bem. E os homens a caírem e a errarem o alvo. Errar o alvo. E lá vem Deus outra vez, temos as Jeremias, não é? Deus a dizer para voltar e etc. Temos todos esses aspectos. Mas o livro de Juízes, no fundo, é um trajeto que é feito real, que expressa a realidade daquilo que foram as vidas destes homens, onde percebemos esta realidade. Quando eles acertam o alvo, quando eles estão com Deus, eles fazem e seguem em direção apontada por Deus. Exatamente. Por outro lado, quando eles decidem não estar com Deus, quando eles erram o alvo, então nós percebemos e vemos claramente as consequências dessa decisão. Sabes que estavas a falar. Sim. E eu lembrei-me também de reis, do período de reis. Vinha um rei que estava com o Senhor e então era próspero. E então vinha um rei que não seguia ao Senhor e então o povo sofria as consequências, era posto em cativeiro, acontecia-lhe tudo. E levantava-se alguém que... E ao longo da Bíblia nós vemos decorrer este padrão, não é? Eu sinto isto e olho para este padrão. Existe alguém ou um símbolo que aparece sempre, não sei se tu sentes isto, que é um padrão dentro do padrão, que é o bezerro de ouro. Já pensaste nisso? O bezerro de ouro, o cabrito assado, na parábola do filho pródigo também. Eu gosto de pensar que é o síndrome do cabrito assado, mas há ciclos que se repetem na Escritura.
como há ciclos, e existem ciclos que se repetem na nossa vida. Nós temos comportamentos padronizados, infelizmente. Isso acontece. Agora, é interessante tocares nesse aspecto do bezerro de ouro, porque é mais uma das passagens que, de alguma forma, nos mostram esta realidade, mas também levantam o ponto do véu e nos permite ver como é que podemos ultrapassar esta dificuldade. Ora, quando nós estamos e chegamos àquele momento em que Deus convida Moisés a subir ao Monte Sinai e o povo fica em baixo. Portanto, Moisés sobe, o povo fica em baixo com Arão. Exatamente. E nesse momento, Deus está a preparar os 10 mandamentos, ou as 10 palavras de vida, como queiramos, e o povo espera 40 dias e durante 40 dias do céu recebem apenas silêncio. Só que para aquele povo que está habituado, a sua identidade depende daquilo que faziam, eram escravos, não é? Estar 40 dias sem fazer nada é muito tempo. Exato. E quando não fazemos nada, às vezes queremos fazer alguma coisa e normalmente fazemos o que não é certo, não é? E eles vão construir o bezerro de ouro. É verdade que quando o fazem, e nós estamos a falar de cor, mas está em Êxodo capítulo 32, versículo 3, versículo 4, nós sabemos que a partir desse momento que ali alguma coisa acontece, Rita. Naquele momento o que está a acontecer é, mais uma vez, nós percebermos que substituir, quando nós falhamos o alvo, quando nós erramos Deus, quando nós substituímos Deus por alguma coisa, tudo o resto vai derrapar. E nós vemos o que acontece a seguir. A derrapagem que houve, as consequências que existiram, aquilo que instabilizou-se, as relações humanas por causa de um bezerro de ouro. Agora, há um aspecto que é importante para nós. Quando nós olhamos para esse momento e para essa passagem bíblica, nós pensamos assim, Moisés subiu e Arão desceu. Eu gosto de pensar que eles representam, Arão ficou, não subiu. Tínhamos Moisés na montanha, no Monte Sinai, e Arão ficou em baixo. Eu gosto de pensar que esses dois homens representam duas partes de nós, Rita. Aquela parte que sobe à montanha e que de alguma forma quer ficar ali e que quer esperar pela resposta de Deus. Que quer de alguma forma restabelecer uma ligação com Deus real e estável, harmoniosa. Essa é a parte de Moisés. Moisés representa essa parte de nós. Por outro lado, Moisés representa aquela parte de nós... Sim, Arão, obrigado. Representa aquela parte de nós que não consegue esperar, que é impaciente de alguma forma, que tende a preencher os tempos de resposta de Deus com as suas próprias ações. Portanto, temos aqui dois homens, duas partes de nós e que, de alguma forma, ajudam-nos a perceber que a grande consequência de nós falharmos o alvo, depois vai se transformar, inclusive, numa causa de desunião. Ou seja, falhamos Deus, inventamos bezerros de ouro e, a partir daí, as coisas tendem a piorar e a degradar-se também à nossa volta. É porque o bezerro em si não era mau se não tivesse sido contra tudo aquilo que Deus tinha ensinado. E às vezes o homem, quando pensa pela sua cabeça, até se esquece que existe um Deus que é vivo. É isso mesmo. Mas nós aqui temos estado durante este bocadinho a conversar e só nos focámos no Antigo Testamento, já reparaste? A minha pergunta é, e no Novo Testamento? Muito bem. Bom, é uma realidade transversal, Rita. Gostaria de dizer que no Novo Testamento as personagens bíblicas viveram felizes para sempre. Exatamente. E que agora o padrão mudou. O ciclo é repetitivo. Só mudará no momento em que Cristo voltar a esta terra. Okay. Essa será uma lição, uma aula bíblica, com certeza que será explorada mais adiante, mas para já no Novo Testamento sim encontramos também situações de dificuldade. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, logo, eu sei que nós sabemos de cor, e no versículo 10, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo a dirigir-se a esta igreja e a recordar, no fundo, até a rogar, quando ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e também em um mesmo parecer. Ou seja, Rita, a desarmonia, a instabilidade nas relações. Sabes, quando há pessoas, existe um potencial enorme, não é? Aliás, nós conseguimos entrar em conflito com uma só pessoa, com nós próprios. Exatamente. Portanto, não precisamos de dois. Mas quando estamos agregados, vários, então aí o potencial aumenta. Às vezes até exponencialmente. Podemos dizer desta forma. E aquilo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é cumprimentar esta igreja, mas depois, imediatamente, começa a identificar que existem pontos de desarmonia. E qual é o grande ponto? Exato. Qual é a razão? Qual é a razão de desarmonia que nós encontramos aqui? Versículo 13. Está Cristo dividido? Perguntou o apóstolo Paulo. Foi Paulo crucificado por vós? Então qual era a razão? Alguns daqueles que estavam ali estavam a colocar na sua própria, portanto, como modelo, como grande referência, o próprio apóstolo Paulo.
Por isso é que Paulo vai dizer, não sou eu que tenho que ser a vossa referência, fui eu crucificado por vós. Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Esta era a grande discussão. Ou seja, mais uma vez, estava-se a errar o alvo. Voltamos sempre ao início. Erramos o alvo. Sempre que substituímos Deus, seja por um objeto ou por um ser humano, sempre que colocamos Deus, alguém no lugar de Deus, seja aquilo que for, nós estamos a fazer isto. E é para esta situação que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção. Sou eu ou fui eu crucificado por vós? Rita, porquê é que é tão difícil, ou melhor, tão perigoso, nós colocarmos pessoas, mesmo que seja o apóstolo Paulo, que foi um homem extraordinariamente bom e é um modelo e uma referência, e que teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores. Mas porquê é que é tão perigoso nós colocarmos pessoas como referência? Porquê é que falhamos o alvo aí? Porque essas pessoas também falham o alvo, não? Mas completamente. Senão Cristo não teria que vir à Terra. Exatamente. Não é? Cristo não teria vindo se elas fossem perfeitas no sentido de impecabilidade. Exatamente. Não precisávamos mais de Cristo. Agora, se nós olharmos para Mateus, para aquela pergunta de Pedro, Pedro foi um grande líder. Exatamente. Queria focar-me em Pedro porque há aqui um exemplo extraordinário. Um grande líder que vai fazer a seguinte pergunta a Cristo. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Exatamente. E ele faz aquele cálculo mental, não é? Fantástico. Então, se 3 dizem os fariseus, exatamente, eu vou dizer não só o dobro, mas o mais que o dobro. Então, 7. 7. Porquê? Porque os fariseus diziam o quê? Que Deus não poderia perdoar o mesmo pecado à mesma pessoa mais do que 3 vezes. Exatamente. E diziam que nós não poderíamos ser mais generosos que Deus. Se Deus só perdoava 3, nós não podíamos ir além das 3. Então porquê que Pedro deu 7? Precisamente. Esta conta mais ou menos que eu fiz, talvez? Claro, não, porque ele no fundo sabia que Cristo vai sempre além e levanta sempre a fasquia, então deu o dobro e pelo simples não, mais uma. Ele estava a ser generoso ou não? Sim. Sim, claro que sim, no pensamento humano e no pensamento das pessoas à volta dele. E nós, se tu me pisares 7 vezes de propósito no mesmo pé, sou capaz de não me perdoar as 7 vezes. Mas é isso mesmo, ele estava a ser generoso. No entanto, o Pedro, que é uma referência, o Pedro, que é um modelo para nós, que foi o apóstolo, não é? Discípulo de Cristo, quando nós vamos um pouquinho mais fundo na questão, nós percebemos qual é o que é que está por detrás desta pergunta. E nós podemos reformular a pergunta de Pedro de outra forma, por outras palavras. E se nós reformularmos, nós podemos dizer isto: Senhor, quando é que eu posso parar de amar o meu irmão e dar-lhe aquilo que ele merece? À 7ª vez é suficiente? Já posso parar? Esta é a pergunta de Pedro. No fundo, é uma pergunta muito humana. É a nossa pergunta. Andamos sempre de calculadora na mão. Porquê? Porque sem Cristo, quando erramos o alvo, nós somos um projeto falido, Rita. Exatamente. É por isso que não podemos fazer de pessoas referências e modelos. Senhor, quando é que eu posso parar de amar o meu irmão? Esta era a pergunta de Pedro. E o Senhor dá-lhe uma resposta que ele não estava à espera, mas que é aquela resposta que o Senhor tem ao nosso lado. Se nós não falharmos o alvo, chegamos lá. Se queremos restabelecer as ligações harmoniosas e ter relacionamentos significativos, então temos que integrar a resposta de Cristo prática e de forma funcional na nossa vida. Obrigada. Vamos agora passar à aplicação a isto que nos disseste. Como é que nós vamos poder aplicar fazendo aquilo que nos foi apresentado? Bom, o primeiro passo, eu diria, nós somos convidados a não falhar o alvo. É verdade, prezado amigo que nos acompanha, e nós aqui no estúdio também, nós temos vidas ocupadas. Nós temos que levar os filhos à escola, nós temos que cuidar da casa, nós temos que trabalhar. E no meio de tanta atividade, nós somos, por vezes, enfrentamos dificuldade na gestão do nosso tempo. Então o tempo é uma dificuldade. O desafio que Deus nos lança é nós encontrarmos no meio de todas as atividades, em primeiro lugar, tempo para o Senhor, a não errarmos o alvo, a irmos na direção de Cristo, mas não passarmos ao lado. E depois deixarmos Cristo tratar e cuidar das nossas relações. É possível que tenhamos relações quebradas, relações significativas que se tenham perdido. É possível. Talvez tenhamos errado o alvo, talvez os outros tenham errado o alvo, mas alguém tem que tomar a iniciativa da reconciliação. Então o desafio é este, que nós possamos estar com Cristo Jesus diariamente e permitir que Ele cuide, que Ele exerça o seu poder terapêutico na nossa vida e nas nossas relações também. Então, com este convite, agarrarmos nas nossas fundas para acertarmos no cabelo, vamos fechar a nossa escola bíblica. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por fazer parte destes momentos especiais. Queremos continuar a contar consigo. Encontramos-nos na próxima aula bíblica. Até já.